Boa tarde, boa noite a todas as pessoas. Por problemas técnicos, por problemas de conexão com a internet ontem, estou gravando hoje esse vídeo sobre 20 frases temas de redação e que foram temas escolhidos, por vocês quando eu coloquei nos stories e no status, para que vocês escolhessem temas em que vocês tivessem mais dúvidas. E então eu filtrei, entre aspas, esses temas. No caso, foram vocês que escolheram, esses temas todos. Então, eu coloquei, eu escrevi, no papel 20 frases temas, ideias de argumentação e de interdisciplinaridade sobre. Algumas eu até coloquei no cartazinho da gravação do vídeo, Então a intenção eu ia falar, a intenção não é demorar, mas eu sou desses, que não cumpre isso, mas eu vou falar realmente, o principal, de agora, para que saibam, é quanto às próprias ideias de argumentação, no sentido de caminhos possíveis para se seguir, quando vão ser escritos parágrafos de argumentos, e ao mesmo tempo ideias, ver a interseção de ideias, tanto de interdisciplinaridade, de referências a áreas do conhecimento, filmes, séries, música, sociologia e etc., como argumentos que caibam em vários temas ao mesmo tempo. Isso é muito importante. E identificando para poder até otimizar o tempo na escrita de redação. Então, seriam essas ideias. E deixa eu só enviar aqui. Acho que tá bom. Aqui. E vou falando das frases temas. Desculpa. Falando das frases temas e algumas ideias sobre cada uma delas. Quem puder, e quiser, pode assistir agora ou depois ao vídeo com papel, caneta na mão, E o bom é que, ficando gravado, pode ser assistido e reassistido quantas vezes vocês quiserem, E sim, hoje feriado, aqui. E Dia das Crianças também. Tem uma festinha aqui do lado, um evento, E aqui, isso tá bom. E vou gravando e depois, depois quem quiser assista. E também não sei como vai ficar, se a conexão estiver ruim. Se estiver ruim, eu gravo semana que vem falando sobre novamente, Então, para a argumentação, é importante ter ideias em mente que se encaixem a temas diversos, Exercitar a colocação de aspectos em parágrafos isolados, e testando, como extrair opinião de fato, ou como diferenciar a opinião de fato. Reunir perguntas e respostas de correções de redação que vocês recebam, E podem ir até construindo, elaborando respostas possíveis em tópicos ou em forma de questionário, de perguntas, E dissecar livros, Dissecar livros para redação é muito importante também, principalmente livros repletos de argumentos, como livros com artigos, Com artigos de opinião, livros com mistura, de interdisciplinaridades e de argumentos, E a argumentação é a parte que a maioria acha mais difícil
em redação, até porque depende do tema, né? Depende de situar o tema, a escrita, as experiências de vida de quem escreve, ao conhecimento de quem escreve e ao ponto de vista de quem escreve, né? Então é muito importante isso. E vou falando as frases temas, né? Deixa eu ver aqui, ó. E aqui, ó. Ô, Nicole. Ó, indicações de livros seus, hein, Nicole? Indicações de livros, né? Suas aí. Indicações suas, tá? Muito boas, hein? Adorei. Estou adorando. Inclusive, minha amiga, né, de São Paulo, que se formou há pouco tempo, que é minha ex-noiva, ela se formou e tal, né? Eu fui lá na festa dela e num evento teatral também, e no casamento da filha do meio dela, com o Sandro, e eu dei um livro para ela que você indicou, né? Inclusive, né? Então, muito obrigado, tá? Pela sua página aí, bem esclarecedora, que inclusive, né, eu acho que você postou algo lá além, e eu vou ver lá as suas mais resenhas lá, e vou rever, né, acho que eu já olhei antes, né. Boa tarde, Larissa. E então, primeiro tema: causas e efeitos da continuidade do alto número de pessoas desaparecidas no Brasil. Então, o termo pessoas desaparecidas é o mais importante dessa frase tema, né? E algumas ideias são, né? O site G1, por exemplo, né, que é o mais... De nada, Nicole. G1, por exemplo, quando fala 3 meninos desaparecidos em Belfort Roxo, e outras reportagens, né? Eu fico... há pouco tempo que eu comecei a questionar, a pensar sobre a quantidade de pessoas que desaparecem nessa. E a quantidade de vezes que, quando várias pessoas veem uma notícia de pessoa que desapareceu, quantas vezes a pessoa que viu a notícia vai pesquisar dias depois, né, um tempo depois, se essa pessoa foi encontrada. Então, assim, são muitas... se fala muito, né, de empatia, de resiliência e tal, que cabe tudo quanto é tema de redação, inclusive, mas a prática em si, né, até se escrever sobre assuntos como resiliência e falta de empatia é tão difícil, imagina, vai ver que a dificuldade, apesar de serem muito falados, né, esses assuntos, esses temas, vai ver que a dificuldade, em parte, está em várias pessoas não praticarem ou praticarem de forma insuficiente a empatia na sociedade, né? Eu acho que quanto mais a pessoa pratica, mais ela se prepara para até o enfrentamento disso, até para auxiliar que mais pessoas, né, sigam, né, um incentivo, né. Sim, qual foi o filme? Foi a série. All of Us Are Dead. É uma série de zumbis, né, coreana, que passa na Netflix, que tem uma temporada, eu acho que vai ter a segunda em pouco tempo. E nessa série há várias discussões, né? Eu acho que me atraiu muito, porque filmes de zumbis e séries de zumbis eu já vi muitos, e eu parei de ver há anos que eu não via. E eu passei a ver de novo por meio de séries coreanas, um filme e uma série coreana, que é essa. Todos nós estamos mortos, né? A tradução. E eu acho que me atraiu muito porque o foco é numa escola, né? Então mostram vários adolescentes, né, zumbizados, né, contaminados, e isso me atraiu muito. Eu achei obscuro. Eu acho que há inclusive mais filmes do que antes
em que crianças, em vez de serem endemoniadas em filmes de terror, elas são vítimas, né? Elas são o alvo, né? Então, assim, obrigado, Nicole. Ótimo ponto, que história legal, professor. Obrigado pelo apoio. Sempre. E desigualdades. Então, vou falar algumas ideias, né? Tem a questão das tensões, do sofrimento, das expectativas, muitas vezes em excesso, né? Na mente de várias pessoas, na vida delas. A insegurança popular, né? A diferença de trato entre classes sociais, né? Há mais atenção, até mais rapidez e até menos burocracia em reencontrar pessoas desaparecidas que sejam de família de poder aquisitivo maior, né? Isso é bem obscuro, né? A questão do mal-estar na sociedade, né? A própria indiferença quanto ao sofrimento de várias pessoas de estarem há tantas horas, né? sem saber o paradeiro, né? Do seu ente querido, do conhecido, né? Colega, amigo. Indico muito o livro Mal-Estar na Civilização, do Freud, né? Sigmund Freud. O filme A Troca fala muito bem disso também, desse tema. Com a Angelina Jolie, ela faz o papel de uma mãe cujo filho desapareceu quando ela teve que trabalhar, né? Às pressas, assim, subitamente chamaram para o trabalho, o serviço, e ela deixou o filho em casa por pouco tempo, assim, no dia. E ele não era tão pequeno. E quando ela volta, ele desapareceu. E aí tem que esperar várias horas, tem a quantidade de horas, né, para esperar para poder denunciar, né, reportar o desaparecimento e para depois começar a procurar, né? Então já é uma demora, né, que, claro, há casos também de falsas denúncias e tal, mas uma linha de argumentativa possível é justamente que há uma demora, né, de reportar e para começar a procurar mais ainda, né? E o filme A Troca fala disso, inclusive fala do sensacionalismo da mídia, do quanto vários membros da mídia menosprezam, desmerecem, inclusive mães, né? O filme fala sobre isso, né? O filho desaparece e a polícia, né, traz um menino, né, e afirmando que é dela, só que ela tem certeza que não é o filho dela. Então, assim, a partir disso acontecem situações que inclusive descredibilizam a mãe, né, como se ela fosse louca ou não reconhecesse o próprio filho. Ao mesmo tempo, quanto mais rápida alguém é encontrado ou alguma ação é feita, né, de autoridades, policiais ou não, mas essas autoridades têm um reconhecimento, têm uma reputação, né, consolidada, melhorada, né? Então a enganação aparece, né, nesse sentido também, o fingimento em si. Mesmo que saibam, desconfiem que não seja o filho, por exemplo, ou algum ente querido, é mais proveitoso para essas pessoas culpar ou até chamar de, né, categorizar de louca a mãe, estereotipando, né, do que realmente fazer o serviço, né? Larissa disse que a novela Salve Jorge falava de desaparecimento de pessoas. É verdade, Salve Jorge. Vou até anotar aqui. Obrigadão aí. Salve Jorge. Novela. Verdade. Não costumo assistir a novela. Eu vejo sobre, né? Mas não costumo, mas ela que não sabia ou não lembrava. Eu acho que nem sabia mesmo. Obrigado, Larissa. Então a mídia menospreza muitas vezes, desmerece, né, até realidades sociais. Então aparece muito essa vulnerabilidade do cidadão, a falta de confiança, né? A escassez de proteção, né? Várias vezes se reporta um caso assim, ou se denuncia esperando, né, que haja uma investigação, que haja realmente uma proteção, um amparo, mas muitas vezes, e muitas pessoas que são pagas para fazer isso, não o fazem.
né? Então a pessoa fica mais desesperançosa, né? Com mais falta de autoconfiança e de confiança nos membros estatais, né? Nas instâncias sociais, né? A questão do assédio, até o estupro, né, tá ligado ao desaparecimento, porque muitas pessoas desaparecem por feminicídio, por exemplo, né? Ou a própria assédio. Inclusive eu li no jornal O Dia, e saiu no Globo também, outros jornais, que aumentou, né, a quantidade aumentou a aparição do assédio no trabalho. Isso daí é outro tema também importante de se analisar. E quando eu digo tema importante de se analisar, não é apenas para a redação, né? A redação, inclusive, pode ser vista como consequência dessa procura, né? Por entender a realidade, né? E a argumentação não se restringe à redação, nem interdisciplinaridades, né? Se expandem para as situações gerais da vida, né? Então aparece muito um afastamento entre indivíduos, né? A atitude de se esconderem informações também, né? Até para privilegiar certas pessoas, né? E até esse exemplo que eu dei do filme A Troca, né? Essa cumplicidade tóxica, né? Na novela Salve Jorge talvez mostre também, né? Pessoas que se unem para o mal, né? Para prejudicar. Quer dizer, são cúmplices, acredito. Mas é uma cumplicidade nociva, né? Desigualdade de poder aquisitivo e de status social, morosidade, né, lerdeza, né, judicial, a questão da burocracia excessiva, tá? A apatia coletiva, né, muitos escrevem em redação quanto à indiferença, pode até dizer indiferença seletiva, né, e também quanto à apatia coletiva, né, que é o inverso da empatia, né? A submissão ao dinheiro, né? Ao capital, a busca por manter a reputação a qualquer custo, né? A lei do menor esforço, que é uma expressão muito usada em redação, inclusive, porque diz respeito à pessoa querer gastar o mínimo de energia possível numa ação. Isso pode ser positivo, mas pode ser negativo, por exemplo, quanto a pessoas pegarem atalhos na vida, né? A visão imediatista, a visão ilusória de reconhecimento incessante, essa busca excessiva por reconhecimento. Escolhe-se, né, quem merece ou não maior atenção, né? Olá, boa noite. Mohamed Skoll, que é o meu amigo Sérgio, né? Que eu não tinha gravado, que era você, tá, Sérgio? Depois é que eu descobri ou redescobri que era você, né? Escolhe-se quem merece. Aliás, eu quero saber depois, amigo, por que esse nome, né? Mohamed Skoll. Quem merece ou não, né? Há uma indiferença seletiva, porque a ideia de quem merece ou não maior atenção na sociedade, né? Escolhe-se quem merece morrer, quem merece viver, né? Se chama da necropolítica, quando essa política do extermínio. Indico muito o artigo As Cidadanias Mutiladas, do geógrafo, escritor e professor universitário Milton Santos, que inclusive é muito citado em redação. As Cidades Mutiladas. As Cidadanias Mutiladas. As Cidadanias Mutiladas. E num trecho, né, ele argumenta bastante nesse artigo, né? E num trecho ele diz que o Brasil não é preocupado com direitos, mas sim com privilégios. Ele afirma que, na visão dele, esse é um dos maiores problemas do Brasil, que tem a ver com a elitização, né, com o elitismo em si, com até a aporofobia, né, que é essa aversão a quem tem menor poder aquisitivo, né? Então, preocupado não, mas sim com privilégios, a necropolítica, o elitismo, a aporofobia e a novela Salve Jorge, que a Larissa falou aqui há poucos minutos, né, no vídeo.
O tema 2 é: a existência da corrupção justifica que muitos habitantes não considerem a política como sendo fundamental à vida humana? Muitas pessoas usam o pretexto de haver a corrupção para poder generalizarem, dizendo, por exemplo, que todo político é corrupto. Essa é uma forma, além de conformada, né, conformista, essa é uma forma também de ter um pretexto para não se aprofundar na análise de candidatos, por exemplo, numa eleição. Né? Então, é uma forma prática e facilitada, e eu diria até covarde, de, por meio da generalização, como que as outras pessoas têm a responsabilidade na própria política em si, ela tem responsabilidade quanto a essa corrupção. Eu não. Então essa terceirização da culpa, né? A terceirização da culpa também, ela é muito válida, né, para se analisarem temas. Eu gosto dessa expressão também, né? Terceirização da culpa, eu acho essa expressão bem forte, né? E para o próximo, né? Terceirização da culpa. Então, a ideia que eu estou notando agora, né? Cabe, inclusive, a própria cultura imediatista, né, quanto a pegar atalhos na vida sem maior questionamento. Né? Quanto a isso e muitos outros temas, né, eu indico muito o artigo Vida Clichê, da jornalista e escritora Eliane Brum. Vida Clichê, que ela mostra várias situações, né? Inclusive ela faz causas e consequências de certos trechos e diz por que várias pessoas aceitam seguir uma vida clichê sem questionamento. Eu vou fazer advocacia porque minha mãe ou meu pai fizeram, não porque eu quero. Então a pessoa se anula, né? E essa questão da corrupção é muito isso também, de anular identidades, anular dignidades, né? Anular a parte de personalidades de pessoas, e a corrupção mata, né? Inclusive, outros dos pretextos usados por várias pessoas que são corruptas em seu cotidiano é separar, como se existisse corrupção menor, corrupção maior. Tá? Corrupção de menor intensidade, maior intensidade, sendo que a corrupção em si mata. Então a pessoa pode dividir assim, mas também pode pensar: toda corrupção não é negativa? E até pensar na ideia de que muitas pessoas acham que as pessoas em geral, a pessoa generaliza, né? Dizem que todas as pessoas, ou a maior parte das pessoas, é corruptível, ou seja, se não foi corrupta ainda, é porque não teve oportunidade de ser. Então essa também é uma ideia muito válida de se analisar. E realmente, como a frase tema aponta aqui, né? Muitas pessoas usam o pretexto da corrupção para apenas reclamarem, sem promoverem ações mais concretas, e ao mesmo tempo a própria política ela é fundamental na vida, né? A própria política ela é essencial à vida humana. Quem não acha isso, e até quem acha isso, né? Acho que deveria ler livros como Arte Política, do Aristóteles. Ele diz que política é a coesão entre as pessoas, é a união entre as pessoas, é a preocupação autêntica com o próximo e não o fingimento de preocupação. Né? Então, na essência da palavra política, vários políticos não são realmente políticos ou não são merecedores de serem chamados de político, sem ter porquê, sem ter para onde, pois para quê. Né? Então isso daí cabe até quanto à questão do rodoviarismo, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Também cabe diretamente quanto a isso. Carros, como muitas pessoas usarem carros como armas, né? Isso é uma forma de corrupção também, no sentido, por exemplo, no trânsito, de pessoas estacionarem vagas para pessoas deficientes, né? Para pessoas com deficiência.
Oi. Ah, voltou agora. Acho que tinha caído, né? Agora voltou o vídeo. Tá. Se dane, entendeu? Internet tem que controlar os impulsos, né, emocionais. Mas é porque o Wi-Fi tinha caído, agora voltou. Então, né, a transgressão às leis, os carros usados como armas, as mortes, a irresponsabilidade, a vida vista como irrelevante, né, a segregação, as condições estruturais precárias, os estereótipos em si, né, os estereótipos perpetuados, né, até da própria naturalização da desigualdade social na sociedade, né, contribuindo para a corrupção, né, intensa. A revista super interessante, né, fala de uma situação, né, em que no Japão, né, o semáforo de trânsito amarelo significa desacelerar, que não dá tempo mais de ir adiante. Já no Brasil, né, significa acelerar, né? E isso, a revista Super Interessante usa isso como analogia para várias pessoas, literalmente ou não, passarem por cima de outras pessoas, né, na vida, em situações da vida, né? Então, né, também aparece isso quanto à corrupção, a infração, né, nesse sentido, né? E deixa eu ver aqui, ó. O que eu anotei? Pessoas desaparecidas. Tá. Deixa eu me encontrar aqui. Porque tava... Eu tô com as folhas aqui tudo meio confusas. O tema 2 é esse daqui. Aí o Leandro Carnal, né, fala que a corrupção é ambidestra na sociedade, né? Boa tarde, Adelmo. Querido Adelmo. Estás de volta ao Rio, né, Adelmo? Tropa de Elite 2, o filme, né? Também tem a ver com a corrupção em si. Muitas pessoas reclamarem demais, né? E promoverem atitudes de menos, né? O comodismo, né? A própria inação na sociedade, né? Aqui eu anotei mesmo errado, né? Aqui seria o transporte rodoviário, seria o 6 aqui. Aqui reclamações demais e atitudes de menos, naturalização do jeitinho brasileiro. Isso
se for usar essa expressão na redação, tem que colocar entre aspas, né? A ideia de inevitabilidade, né? Como se fosse inevitável agir de forma corrupta, né? Muitas pessoas acham, por exemplo, que é inevitável a violência. Já muitas pessoas restringem que a violência é inevitável quando é legítima defesa. Tá? Política aristotélica, que eu tinha falado agora há pouco, e o livro Ética e Vergonha na Cara, que é um diálogo entre Mário Sérgio Cortella e o também filósofo Clóvis de Barros Filho, que me foi indicado por uma ex-aluna que eu dei monitoria, Tamires. Muito bom esse livro, inclusive. O 3, né? O tema 3, né? O terceiro tema, possibilidade de conseguir controlar o ímpeto hostil, ofensivo e assassino na vivência cotidiana. Então pode colocar a banalização da violência. O próprio livro, né, Eichmann em Jerusalém, da filósofa e jornalista Hannah Arendt, em que ela usa o termo a banalidade do mal, que é um dos mais usados em redação. A aceitação de condutas, né, de forma a ser até legitimada a infração de tal forma que ficam vistas como legalizadas na sociedade, né? E essa hostilidade, né, em si ocorre muito na forma de ofensa, de ódio, discurso de ódio, da própria hostilidade em si, da arrogância, né, da pessoa querer se postar não só contra alguém, mas naturalizando o confronto na sociedade contra um discurso, contra uma ideologia de que discordem, né? Então a hostilidade é muito usada e a ofensa são muito usadas na sociedade na forma desses discursos violentos em si e de naturalização da própria indico muito o artigo de opinião. Boa tarde, Fernanda. Indico muito o artigo de opinião Israel, o bem e o mal. Indico bastante aí para análises, né, também. E que é do Dennis Russo Bugerman, quando ele escrevia na revista Super Interessante. A questão da insegurança, a baixa autoconfiança, né? Então isso tudo se encaixa ao ímpeto hostil na sociedade, né? O tema 4 é dificuldades enfrentadas para diminuir a mentalidade da romantização do alcoolismo na perspectiva brasileira. A própria questão do alcoolismo na adolescência, mas não pode restringir ou falar da adolescência em todos os parágrafos da redação, exceto se na frase tema estiver especificando a adolescência, né? A repetição de hábitos, mesmo que eles sejam negativos, tanto na mesma geração quanto entre gerações. A própria... Aí, né, divide muita opinião. Acho que é muito polêmica essa questão. Mas várias vezes, né, vários de nós vemos em stories e vídeos, status, vídeos com gravação de pessoas bêbadas, que elas próprias postaram. Por exemplo, aquele hábito de mostrar uma taça, vai num evento, mostra uma taça, meu nome é Carlos e esta é minha primeira taça, não. Meu nome é Carlos, essa é minha segunda taça. Meu nome é Carlos, essa é minha terceira taça. Meu nome é Carlos, essa é minha quarta taça. E claro, a língua já vai enrolando, a pessoa beba, ou seja, a romantização do alcoolismo pode ser interpretado também em atitudes como essa, né? Os traumas, questão dos traumas, né, de o alcoolismo na própria família ou de conhecidos, né? O filme Iluminado, que é um livro, né, baseado no Stephen King, também fala da questão do alcoolismo, quanto ao protagonista já ter até quebrado sem querer o braço do próprio filho, né?
quando ele estava bêbado, né? O filme Hancock, com Will Smith. O filme que é baseado no livro da Alice Walker, A Cor Púrpura. Tentativa de justificar abusos, né? Esse pretexto, culpar o próximo, né? Culpar, inclusive ficar presa a traumas, né? De tal forma a passar para outra geração, para os próprios filhos ou para as crianças, o alcoolismo com o pretexto de que a mãe e o pai eram alcoólatras. E aí vai perpetuando entre gerações. Há o filme Despedida em Las Vegas, pelo qual o ator Nicolas Cage ganhou o Oscar, né? Há o filme Farrapo Humano também, esse já é mais antigo, eu me lembro, inclusive em preto e branco. Há uma questão, né, que veio até em aula, quando eu estava falando sobre esse tema com alunos. Se há pessoas perigosas e não dignas de confiança sóbrias, imagina bêbados, né? Como confiar, né? O tema 5 é sobre, aí é um tema mais abstrato. Como traçar o limite Como traçar o ciúme? O limite entre o ciúme como prova de amor, de preocupação e esse sentimento como sinal de obsessão ou de opressão na sociedade, né? Então, a Regina Navarro Lins, que é uma psicanalista, ela discorda do ciúme, né, da existência do ciúme. Ela fala que o ciúme para ela é sempre negativo, né? A questão do controle e da manipulação, inclusive, pode relacionar o ciúme com a própria aparição do machismo na sociedade. O patriarcalismo ligado a isso diretamente também, essa questão da manipulação, do controle. O descontrole e a instabilidade emocional, né? A negligência quanto aos sentimentos, aos próprios e aos de outras pessoas também. Há uma música que fala sobre isso também, que é cantada pelo Roberto Carlos, né, que é dele, do Erasmo Carlos, chamado O Amor é a Moda, em que ele diz que o ciúme me causa problemas que eu nem sempre consigo esconder. Reações de um machismo ridículo que eu nem sempre consigo entender. Algo assim. A negligência em si, isso. Ao tema 6. O transporte rodoviário e seus obstáculos ou desafios em pauta no ambiente, no cenário brasileiro. Boa tarde a quem entrou aí, certo? Daniel? Acho que foi, né? Tem uns nomes que eu não me lembro quem são. Vitor, boa noite, Vitor. Tá dando umas rateadas na conexão, mas quem se importa? O importante é que tá, né? Deu umas pausas aí no vídeo, umas 2 ou 3 aí. Mas quem é persistente, né? Vai vendo e vai revendo depois é pra passar, né? Vai ficar gravado. O transporte rodoviário e seus desafios e obstáculos em pauta no ambiente, no cenário brasileiro, né? Então, a questão dos desafios. Então, o que eu tinha falado da música, pois é pra quê? Do Sidney Miller, cabe muito quanto a isso. Quem tem mais pressa que arranje um carro para andar ligeiro sem ter porquê, sem ter pra onde, pois é pra quê? O próprio os carros usados como máquina, como armas, né? A questão da irresponsabilidade no trânsito, né? Tornando o transporte rodoviário mais dificultoso, né? As condições estruturais precárias de rodovias e do interior de veículos, né? De ônibus, né? A questão dos estereótipos, a perpetuação do isolamento, né? O carro, né? Muitas pessoas vão para o carro porque é mais confortável, mesmo quando pegam trânsito, e porque os ônibus não há, né, não há um investimento, né, favorável suficiente. E aí é importante em redação dizer por quê, né? Por que não há um investimento suficiente? Porque há uma negligência nessa questão. Pode falar, por exemplo, da questão da indiferença, né? A revista super interessante, né? Falou essa analogia entre o Japão quanto ao semáforo amarelo. Eu tinha falado esse tema aqui num tema errado a princípio, né?
essas referências, esses aspectos. Eu tinha falado um tema errado a princípio, mas coube no outro também. Mas caberia mais nesse, né? Quanto ao Japão, né, o semáforo amarelo significa desacelerar, que não dá mais tempo, enquanto no Brasil significa acelerar, que dá tempo sim. Com isso, mata pessoas, né? Há essa dependência do rodoviarismo, né? A falta de investimentos em si, a desarmonia espacial, os engarrafamentos, a prepotência no trânsito quanto às discussões arrogantes, né? Então essas são algumas das questões. E como eu tinha falado antes, é muito importante fazer interseção entre os temas, quanto a interdisciplinaridade e quanto a argumentos também, né? Tema 8 é os desafios para democratizar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação no Brasil. Tema 7 é a necessidade urgente de haver melhorias na situação do saneamento básico na sociedade brasileira. Tema 7. Então pode falar, por exemplo, do filme Mad Max, Estrada da Fúria, no futuro em que gasolina e água são bens preciosos e monopolizados por um pequeno grupo social. A importância de reivindicar melhorias nas condições de vida sem ficar só reclamando e questionar também, né? Pela organização de plebiscitos, por exemplo, o descaso e a degradação da dignidade, a desvalorização de determinadas áreas, a preocupação com a eleição ou com a reeleição, favorecendo locais, né, quanto ao saneamento básico em detrimento de outros. Né? Boa noite, boa tarde, Ventina, eu vou me inteirar mais dos últimos lançamentos seus aí, com certeza, irei. Inclusive, Ventina é excelente, tá? Cantora, compositora. Ventina, @VentinaOficial, certo? E um conluio eleitoreiro, né? Um foco na busca pela sobrevivência. Pode falar, por exemplo, da Estamira Gomes de Souza, né? Que era uma catadora de lixo. Trabalhava no aterro sanitário de Gramacho, em Duque de Caxias. A naturalização da desigualdade pela banalização da invalidação e da anulação da identidade e da personalidade do próximo. Age-se como cidadãos de menor renda estivessem a invadir cargos e ocupações se eles não merecessem estar naquela posição social, como se eles fossem uma ameaça por parte de uma visão, né, infelizmente, de várias pessoas de maior poder aquisitivo. A desesperança, o desamparo, o pessimismo, né? E o tema 8, os desafios para democratizar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação no Brasil. Pode citar o filme Buscando, que inclusive, as interseções entre temas, né? Cabe para falar de desaparecimento também, porque a filha do protagonista desaparece. Ele pede ajuda às autoridades, mas depois de 37 horas sem informações, sem receber, sem vestígios, ele próprio decide fazer algo, mas ele decide fazer algo acessando o computador da filha dela para procurar pistas, né? Pensando, talvez ela ter marcado com alguém, né? Com alguém perigoso, né? Pela internet ou algo do tipo, né? A desigualdade social elevada, a naturalização disso, né? A naturalização da necropolítica é uma causa para a aceitação da desigualdade elevada, por exemplo, na sociedade, a desinformação intensa. Filme O Som ao Redor, que é um filme brasileiro, fala muito sobre o elitismo, o oportunismo, dinheiro e diploma como falsos norteadores de maior capacidade, né? Muitas pessoas acham que por ter mais informações do que outras pessoas são mais hábeis, mais capazes, por terem mais dinheiro, por terem um diploma de formação, de graduação universitária, né? Se consideram mais capazes. A prepotência, a ilusão, né? A própria sensação de segurança ou a insegurança na sociedade, o fingimento quanto a ser mais hábil, quanto à arrogância, por exemplo, comportamentos de discriminação, o aumento da tensão entre instâncias sociais, a naturalização da intensa desproporção de vida, né? Quanto ao poder aquisitivo, por exemplo, né? O desinteresse em aprender,
a falta de oportunidade de se instruir ou o desinteresse de se instruir, mesmo tendo, né, chance, mesmo tendo ferramentas para isso. Muitas pessoas se superestimam, né? Muitas pessoas acham que a maioria das pessoas se superestima, né? Boa tarde, Rosa. Baixo nível informativo, muitas pessoas não sabem sobre a própria realidade social, né? A manipulação a manipulação e a alienação, né? Tudo isso são modos, né, de associar a questão dos desafios para democratizar o acesso às tecnologias de informação e da informação e da comunicação no Brasil. Molda-se o modo de pensar, né? Muitas pessoas agem como querem que ela haja e não como ela quer agir. A música, a massa, cantada e composta pela Pitty, por exemplo, o trecho: a massa é feita para saciar a fome dos que a sabem modelar. Aí a Pitty faz uma analogia entre a massa alimentar e a massa popular, né? É bem muito bom de ver sobre isso também, né? O tema 9, a importância do debate político na formação escolar. Né? Importância do debate político na formação escolar. São anotações que eu fiz para hoje, né? Aristóteles, né? Aí tem a questão do Aristóteles, que eu havia falado antes, que cabe no tema da corrupção, por exemplo. Foi o segundo tema, né? Falado hoje. Que é a política com ideia de união, sadia, com respeito e cumplicidade positiva entre os cidadãos, né? Entre as pessoas na sociedade. A inveracidade do discurso da doutrinação, né? Muitas pessoas gostam de falar que todos os professores doutrinam, que todas as instituições educacionais doutrinam. No máximo, eu acho mais válido dizer que há uma doutrinação por parte de certos professores e de certas falas do professor, não sempre em relação ao professor. De novo, a questão da generalização, que não pode ser feita em redação e que não pode ser tomada como, considerada como absoluto, né? Esses discursos absolutos, essa visão, verdade absoluta, são muito restritos. Então entra essa nocividade do viés ideológico separatista, a imposição de posicionamentos políticos, a arrogância, a própria opinião tida como verdade absoluta, disputas entre partidos e entre candidatos sem uma argumentação possível é que, né, se querer favorecer, né, o oportunismo em si é negativo, né, a zombaria, não há uma seriedade na própria discussão política e as instituições educacionais como palco de discussão seria um campo aberto para o aumento do diálogo na sociedade. Os confrontos naturalizados, a não aceitação de diferentes pontos de vista, não é a não aceitação desses pontos de vista, a falta de representatividade, não saber direitos ou deveres, educação como estímulo à reivindicação, a autonomia de pensamento e de escolha como sendo campos, né, de ter que se avaliar e se examinar e se discutir a respeito disso, né? O tema 10 é aumento da expectativa de vida e intensificação do debate acerca do envelhecimento da população. Então, palavras-chave da frase dos temas que eu falei até agora: pessoas desaparecidas, corrupção, hostilidade, romantização do alcoolismo, ciúme, obsessão, opressão, transporte rodoviário, rodoviarismo, debates, desafios, necessidade urgente de haver melhoria de saneamento básico, tecnologia da informação e da comunicação, debate político, educação, debate político nas escolas, né? Nas escolas em si. Tema 10, aumento da expectativa de vida e intensificação do debate acerca do envelhecimento da população. Então, o envelhecimento da população é uma parte importante, né? Envelhecimento. Curioso caso de Benjamin Button, que é um livro do F. Scott Fitzgerald, que tem um filme
com a Kate Blanchett e o Brad Pitt como protagonista, que fala muito disso, de envelhecimento, de várias situações, inclusive de lidar com a morte. A ideia do ancião na antiguidade, né, que havia um maior respeito pelas próprias experiências, né, da pessoa anciã, o desrespeito a pessoas idosas, o discurso de serem descartáveis, a visão de ser inativo, inútil, dependente socialmente, como um viés pejorativo, quanto à dependência, né, sendo que as pessoas, umas dependem das outras, várias pessoas sentem que essa maior expectativa de vida não é acompanhada por um maior amparo, né? A música Perfeição, do Legião Urbana, que fala de quem trabalhou honestamente a vida inteira e hoje não tem mais direito a nada, diretamente quanto à situação dos idosos, dos aposentados, menor vontade de viver com mais desesperança. Tema 11. Caminhos para a expansão da doação de sangue na modernidade. A série Sob Pressão, né, eu vi há poucos dias que a 3ª temporada fala sobre doação de sangue diretamente, que é o termo-chave aqui da frase tema. Pode falar da indiferença às necessidades de outras pessoas, a questão de se precisar do próximo e muitas pessoas se considerarem autossuficientes, como se elas não dependessem de ninguém. O filme Patch Adams, O Amor Contagioso, ele pode se relacionar com qualquer situação de solidariedade e da área da saúde na sociedade. O medo de conhecer o próximo, desamparo, distanciamento. Então há várias questões, né? O tema 12 é perigos da idolatria e do fanatismo direcionados a indivíduos na coletividade contemporânea. Nazismo, falso moralismo, religião como pretexto e trampolim para o poder, patriotismo enganoso ou falso patriotismo, o exagero na admiração aos perigos da idolatria, a hipocrisia, o hábito da enganação. O livro Origens do Totalitarismo, da jornalista e filósofa Hannah Arendt, querer que as próprias ideias deturpadas sejam verdade absoluta, o costume de decidirem e pensarem pela pessoa e várias pessoas estarem tão acostumadas com isso que ignoram, né? Não valorizam quando ocorre alguma situação em que elas podem ser autônomas, podem ter autonomia em si do diálogo e de modo de agir. Aquela questão de agir como querem que se haja e não como a própria pessoa quer agir, né? Fazer o que esperam dela e não o que ela quer. Costume decidirem e pensarem pela pessoa, a banalização da passividade na sociedade, tem a ver com consumismo, com comodismo. O filme V de Vingança também. Tema 13. Como a disseminação de noções extremistas pode informar sobre o perfil de uma sociedade. Aí pode falar sobre o orgulho de ser desinformado, a confusão voluntária, muitas vezes proposital mesmo, entre opinião e fato, a falta de noção da própria realidade social, a própria prepotência, os próprios discursos de ódio na sociedade, né? O livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault, né? A Lista de Schindler, que é um livro que eu esqueci o autor, mas é mais conhecido pelo filme, né? O livro, o filme do Steven Spielberg. O filme não precisa dizer de quem é, nem ator, né, nem atriz do filme, né? Pode só, numa redação, né, só falar o filme, alguma cena ou enredo de forma geral. Thomas Schindler. Falta de representatividade. Muitas pessoas, né, a própria Hannah Arendt acha que o que estimula várias pessoas a agirem de forma extremista é justamente não se sentirem representadas socialmente e terem a visão de que a democracia está em crise no local onde residem. O que é novo é atraente, ainda que seja genocida, que seja negativo socialmente. Ao mesmo tempo que várias pessoas têm medo do desconhecido, né? Várias pessoas abraçam o novo quando é para anular vivências coletivas, independentemente da possibilidade de ser prejudicial, né?
O tema 14 é entraves para diminuir o nível de desmatamento no contexto do Brasil contemporâneo. Há 4 músicas, né, cantadas pelo Roberto Carlos, que são dele e do Erasmo Carlos. A Amazônia, cabe diretamente aqui quanto ao desmatamento, né? Todos os gigantes tombados deram suas folhas. As folhas como analogia de cartas, né? Cartas de aviso, cuidado, olha cuidado com as próximas gerações também, né? Então, Amazônia, As Baleias, muito linda essa música e triste, O Ano Passado e O Progresso. 4 músicas cantadas pelo Roberto Carlos. Falta de senso de coletividade, imediatismo, carpe diem avessas, de que adianta se preocupar com o presente se não se preocupa com o futuro, se não pensa no futuro também. É vazio pensar no presente sem valorizar o passado e sem considerar o futuro. É vazio ou insuficiente, incompleto. Negacionismo também se encaixa diretamente a isso, né? Tema 15. Consequência da existência da poluição dos mares em grau planetário. Então, de novo, essas 4 músicas do Roberto Carlos se encaixam não só quanto a temas relacionados ao meio ambiente, mas há muitos outros. Ouçam, vejam a letra dessas canções. A importância da marinha, né? O tema, essa questão da poluição dos mares é muito tema escola naval também, né? E é muito objetivo também, então cabe a vários temas, como estilo Enem. A maioria dos temas de vestibulares e de concursos é no estilo Enem. A vida dos seres é interdependente. Muitas pessoas não veem, né, que algo está acontecendo porque não está acontecendo a próxima de si. E ignoram, né, a falta de resiliência, são inevitáveis. A questão do especismo, de considerar a espécie humana a mais importante, a única válida, né, a mais forte, a mais hábil, a mais capaz, e com isso justificar que se exterminem outras espécies. Matar espécies como hobby, como divertimento também. Falta de seriedade quanto ao tema. E isso daqui se encaixa a todos os outros temas, né? Não, a zombaria, né? A brincadeira em excesso, brincadeira em excesso, não se levar a sério, né? Falta de seriedade em si. Não se quer mostrar fragilidades. Não se ignoram acontecimentos. O egocentrismo. Não se querer admitir a culpa, aquilo que eu tinha falado, a terceirização da culpa. E a própria música As Baleias, do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos. E um filme que é o recordista, um dos recordistas em redação, que é o Olive. Tema 18 é motivos para o prosseguimento da frequência do tráfico de animais no dia a dia moderno. No dia a dia moderno. Tráfico de animais, Jurassic World, Domínio, o último, né? Dos 6 Jurassic, né? Os 3 Jurassic Park, né? E Jurassic 1, 2, 3 e Jurassic World tiveram outros 3, né? Fala diretamente do tráfico de animais nesse Jurassic World Domínio, né? Mundo Jurássico Domínio. A ganância desmedida, a busca por reconhecimento como foco, a indiferença seletiva, Planeta dos Macacos, que é um filme, uma série de filmes, né? Começando na década de 60, chegando até o Planeta dos Macacos, A Origem. Inclusive eu indico todos muito, eu achei todos muito, muito bons, para mostrar justamente o que acontece com o inverso, né? Quando se inverte a situação. Os macacos como os seres humanos como prisioneiros. Algo que os seres humanos fazem muito, uma ação que os seres humanos promovem muito em relação aos outros animais, né? A vários outros animais. De prender em jaulas, por exemplo, né? Então pode fazer essa Pierre Boulle, o livro que gerou os filmes, né? Planeta dos Macacos. Aprisionados por nós mesmos, o desequilíbrio ambiental, a maioria das pessoas se superestima, a descredibilização e a anulação de vivências, a seriedade escassa, que eu tinha falado agora, vontade maior de mostrar preocupação do que se interessar de fato, a questão da enganação, né? A naturalização da perspectiva do ser humano como predador, com a permissão de não ter limite em seus atos, inclusive destrutivos, a desesperança, o conformismo. Muitos têm, né, falam discursos como não há nada que se possa fazer. Há situações em que realmente
Acredito que isso seja válido. Mas outras, de jeito nenhum, né? Várias outras que são faladas como se fosse inevitável acontecer determinada situação, mas que na verdade não é, né? A irresponsabilidade, a falta de comprometimento, né? O tema 17 é preocupação insuficiente acerca do cuidado com a saúde mental na época odierna. Moderna, né? Odierna com H, hein? É sinônimo de contemporâneo, atual, moderno. Atualidade ou atual é para escrever em redação apenas se anteriormente tivesse sido falado de tempo passado, de algum evento histórico do passado, de alguma situação do passado. Aí pode usar atual, atualmente, depois. Do contrário, não. Tem que usar modernidade, contemporaneidade. Então, quanto à saúde mental, a Anísia da Silveira, né? Anísia da Silveira, inclusive há um filme sobre ela, né? Protagonizado pela Glória Pires, filme Nise, o Coração da Loucura, né? Anísia da Silveira era médica, né? Psiquiatra, né? Ela nasceu em 1905 e faleceu em 1999. Ela ficou presa, inclusive, por acusação de ser, né, de alusão ao comunismo, tá? Conheceu na prisão pessoalmente, né, próxima, o autor brasileiro Graciliano Ramos, que fala sobre ela no filme Memórias do Cárcere, que também se transformou em... Não, no livro, né? O Graciliano Ramos fala no livro Memórias do Cárcere sobre ela também. E não, isso daí fala muito sobre encarceramento, prisão, se sentir aprisionado socialmente, né? Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, que é um dos autores que mais cai em prova, né? E tem o filme, de 1984, o filme. Boa noite, Baku TV. Boa noite, Yara Souza. Medo desconhecido, a incerteza quanto ao que aparece mentalmente, né? Os problemas psicológicos. A própria psicologia às vezes dá as costas para isso, como por exemplo para a síndrome do impostor, em que a pessoa sente uma fraude na ocupação dela, no serviço, por exemplo. Principalmente relacionado ao meio profissional. Meio desconhecido, a incerteza, não lidar com frustrações, nem com traumas, nem com luto, nem com a morte. A ação de adiar atividades, né? A ação da procrastinação, bloqueios mentais, a baixa autoconfiança. A série Grey's Anatomy, que é muito citada em redação, de tentar interagir, né? O lado pessoal e o lado profissional, uma das maiores dificuldades das pessoas. A baixa autoconfiança, não manejar os incômodos sociais, né? O que incomoda muitos deixam de lado, ignoram, relegam, em vez de exercitarem isso. O livro Perdas e Ganhos, da Lia Luft, não ter sensação de pertencimento. O livro Dilema do Porco-Espinho, de Leandro Carnal, em que ele alude a um conceito do Arthur Schopenhauer para falar sobre solidão. Inclusive, o subtítulo do livro O Dilema do Porco-Espinho, do Leandro Carnal, filósofo, é Como Encarar a Solidão. Então, é um tema bastante válido para se analisar hoje em dia também, argumentativamente e interdisciplinariamente, né? A depressão, a sensação de ser improdutivo. Boa tarde, Anderson. De ser improdutivo tentar, o isolar-se de forma a travar a comunicação, a depressão em si, a falta de seriedade quanto à depressão, quanto a encarar a depressão, quanto a debater sobre a depressão, a ansiedade, o auto-menosprezo, a própria questão do suicídio, usado ao lado da depressão também como consequência dos problemas na saúde mental. O livro Ratos e Homens, que se transformou em filme também. O livro é do John Steinbeck, que escreveu As Vinhas da Ira, que também é um livro que eu já vi usado em redação. Aquela música, né? Eu até anotei aqui, mas tinha me esquecido do nome dela. A solidão é fera, a solidão devora. O título é Solidão, né? Do Alceu Valença. Ela, né? Solidão é fera, solidão devora.
é amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Solidão é a palavra mais usada na música e é uma das mais usadas hoje em dia. O nome dessa canção, então, que eu não sabia, não me lembrava, e é Solidão, de Alceu Valença. E a música Educação Sentimental, que tem a 1 e a 2, né? E eu me refiro a 2. Educação Sentimental 2, que, de acordo com a internet aqui, é que a 1 é do Leone, talvez Paula Torre também, mas a letra é do Leone. E Educação Sentimental 2 pelo que está aqui, é do Leone, Herbert Viana e Paula Toller. Tem um trecho dessa música que ele diz, né? Agora você vai embora, eu não sei o que fazer. Ninguém me explicou na escola, ninguém vai me responder. Eu sei a hora do mundo inteiro, mas não sei quando parar. É tanto medo e sofrimento, medo de sofrimento, que eu sofro só de pensar. A quem eu devo perguntar? Aonde eu vou procurar? Um livro onde aprender a você não me deixar. O recorte aqui quanto ao final de relacionamento, a não conseguir lidar com o final de relacionamento, pelo menos a princípio, o sofrimento, a dor em si, pode ser universalizada na questão da saúde mental, do emocional em si, né? Da falta de debate sobre isso, inclusive em escolas, né? Em meios de trabalho, né? Em serviços, né? No meio profissional. E Educação Sentimental 2, também outra indicação. Antepenúltimo tema de hoje, boa tarde, Emerson. Eu vou ver aqui, eu vou fazer um sorteio a quem está aqui. Deixa assim e vou ver. Deixa eu terminar os temas primeiro, né? Tema 18. Empecilhos para adotar hábitos saudáveis em um planeta provido de imediatismo e de aceleração intensos. Outra indicação aí de tema de dificuldade. Indico o livro Por que Ninguém Me Disse Isso Antes, da doutora Julie Smith, que inclusive, deixa eu ver aqui, mas deixa eu ver o que ela é. Eu tô lendo, eu baixei esse livro e li alguns trechos, né? Eu não li todo ainda. Mas eu baixei esse livro Por que Ninguém Me Disse Isso Antes. Eu adorei esse título, né? Tem PDF na internet, então não precisa comprar não. Quem não quiser comprar, não precisa comprar não. Doutora Julie Smith? Entrou mais pessoas ainda do que eu pensava. Feriado, né? Aqui, ó. Falta de ensinamentos, desinteresse em aprender. Tá? Julie Smith. O celular tá ligado nos dados e no Wi-Fi ao mesmo tempo. Se um falha, vai pro outro, né? Psicóloga clínica há mais de 10 anos. Tornou-se pioneira a usar as redes sociais para levar informação de qualidade sobre saúde mental. Olha só, hábitos saudáveis se encaixa também a saúde mental. E há vários outros, né? Só essa indagação no título do livro, Por que Ninguém Me Disse Antes, da doutora Julie Smith, já se encaixa a vários temas também, né? Desinteresse em aprender. Hedonismo, que é esse culto ao prazer, então várias pessoas se entregam ao prazer de tal forma que deixam de lado os hábitos saudáveis. A pressa para se resolver alguma situação, a busca por atalhos, né, de que eu tinha falado, socialmente. E o próprio Mário Sérgio Cortella, no livro Não Estamos Prontos, com uma exclamativa no título, ele compara várias pessoas de agora, né, da modernidade, com o coelho da história Alice no País das Maravilhas, que se transformou em mais de um filme, e foi escrita pelo Lewis Carroll, em que o coelho, né, antes de a Alice pular no buraco atrás do coelho, ele fala, estou atrasado, olhando para o relógio de pulso dele, né? Então, desamparo, a ausência de perspectivas, a desistência do que se quer fazer, né?
a praticidade, a busca por atalhos, a obesidade, também é outro tema dentro com interseção, né, com um dos hábitos saudáveis, culpar o próximo e a própria ideia da resignação. E o penúltimo tema é o desaparecimento das abelhas relacionado aos malefícios gerados ao meio ambiente. Então, o desaparecimento das abelhas. Então, em todos os parágrafos tem que falar das abelhas e do meio ambiente. Se falar sobre o meio ambiente em algum parágrafo da redação, já vai perder ponto de tema. E se for na argumentação, vai perder ponto de argumentação também. Tá? Então, tem que falar das abelhas como um recorte, como exemplo do quanto há negligência quanto ao meio ambiente. O ano passado, né, a própria música do ano passado, né, do Roberto Carlos de Erasmo Carlos, né? Tema 19. Tema 19. Tema 19, então caberia, né, sobre situações quanto ao meio ambiente, né? Por exemplo, deixa eu até abrir aqui, há uma redação como exemplo aqui, mas em vez de abelhas é pinguins. Extinção de pinguins. É o mesmo raciocínio. Todos os parágrafos teriam que falar sobre os pinguins, né? Redação como exemplo. Como exemplo. Pinguins. Então, há uma citação do Albert Einstein, né, sobre as abelhas, né? Albert Einstein. Há o livro A Vida das Abelhas, né? Albert Einstein, abelhas. Citação. Abelhas. Se as abelhas, ele diz, né? Albert Einstein diz o seguinte, né? Se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora não há animais. Sem animais não haverá raça humana. Forte, né? Ainda tem essa ideia de causa e consequência, né? Nessa citação sobre o desaparecimento das abelhas do Albert Einstein. 20, né? Tema, qual que eu parei? 19. Reducionismo, né? A seletividade incoerente. Achar que umas espécies merecem mais viver do que outras. A falta de prevenção, a ilusão de poder. Retira-se da natureza bem mais recursos do que se precisa. O filme Interestelar, né, que fala sobre astronautas que vão ao espaço para descobrir novos lugares para se viver. Hipócritas, incoerentes e retrógrados em suas ações. Distorção do carpe diem, né? Exatamente isso. E o último tema, memória como ordenação do legado individual para preservar o elo entre passado, presente e em patrimônios históricos como museus, tragédias evitáveis. A Alemanha, né, guardar fotos, né, em museu de todas as pessoas mortas no Holocausto para se ter uma lembrança do que aconteceu e gerações posteriores não só saberem que aconteceu e ao mesmo tempo, né, evitar que aconteça junto com outras pessoas. A pintura A Persistência da Memória, de Salvador Dalí, fala muito sobre a fugacidade do tempo, né? Aquela pintura com os relógios escorrendo, né? A memória coletiva é estabelecer parâmetros a serem seguidos cegamente. A valorização das histórias e das realidades de vida. A música Behind Blue Eyes, por trás dos olhos azuis, né? Da banda The Who. Desculpa. Conhecer o passado, a história, né? Para não repeti-la, né? Eu coloquei isso daqui, mas é porque na música, né, fala de questões como... Há um trecho, né, dela que eu acho mais forte, que é But my dreams, they are as empty as my conscience seems to be. Mas meus sonhos não são tão
vazios quanto a minha consciência parece ser. Cabe em tudo quanto é tema isso, né? Aprisionamento mental, o se importar, né, com gerações passadas e com a própria geração. O filme Meu Pai, que fala, personagem do Anthony Hopkins sofre do mal de Alzheimer, né? Efemeridade da vida, não querer admitir vulnerabilidades, o autoconhecimento importante em si, né? Muitas pessoas acham, né, seguem que nós somos feitos do que nós nos lembramos, né? E então é isso, né? Viu que em todas as 20 frases temas eu falei de várias interdisciplinaridades também e de vários argumentos possíveis a vários outros temas além desses que aparecem, né? Restrição da visão também, né? Cabe a vários temas, a própria questão da seletividade, do reducionismo em si, né? E deixa eu ver aqui um negocinho. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome das pessoas que entraram aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora a internet pode ficar de palhaçada, porque tem uns cortezinhos, mas voltou, né? Reconectando, voltou. Reconectando, voltou. Mas o importante é que eu, inclusive, pausei a fala em algumas horas em que, né, ficou reconectando aqui em alguns segundos, né? Depois que eu tive a ideia de ligar os dados também, né? Podia ter ligado antes, para quando o Wi-Fi falhar e para os dados, né? Nicole foi a que entrou primeiro. Nicole Marquesa. Agora só tem compromisso que 6 horas, então dá tempo. Tá ótimo. Se cair o vídeo fica gravado ali mesmo assim, fica no rascunho, aí é só eu gravar. Larissa Ferreira. Deixa eu voltar pra cá o caderno. Estou anotando os nomes de quem esteve na live, de quem apareceu aqui. Para sortear um livro. Foi subitamente, né? O súbito é bom, né? Às vezes. Mohamed. Eu vou sortear um livro de uma aluna minha. Ela escreveu esse primeiro livro dela quando ela era adolescente. Não, eu vi que ela é ainda, né? Mas no sentido de idade mesmo, que eu não sei. Mas é um livro dela, entendeu? Depois eu falo mais sobre ele em outra. Fernanda Adelmo, Nicole, Larissa, Sérgio, Adelmo, Fernanda, 76, FAOG. Talvez eu faça até 2. Já que eu tô meio P por causa da internet, eu acho que eu vou fazer 2, né? 2. Vou com 2 pessoas. Sorteio 2 pessoas. Boa ideia, excelente. Adorei. KP. Fernanda, Vitor. Espero o Daniel aqui. DN SZW. E Ventina. Eu gosto de ver quem esteve na live, mesmo quando eu não faço sorteio de livro. Porque ver nossa união, né? Nossa. Eu nem tenho chamado de live mais. Eu falei live agora, mas não. Chamada de gravação de vídeo. Live não, gravação de vídeo. Rosa. Daniel. Baku, que eu sempre esqueço quem é esse Baku.t.v.
Aí, bom, vou anotar pra pesquisar, né? Rosa, Ventina, Rosa, Baku TV, Iara, não, Lara, Iara mesmo. Tinha falado errado, né? Que vacilo. Iara Souza, psicóloga. Eu acho que eu comecei a segui-la há pouco tempo. Souza. Eu gosto de seguir psicólogas. Adoro. Jo Anderson. J. Cadena. Emerson Souza. 6.800. Rosa Alves. Rosa, eu cheguei a gravar um vídeo sobre inteligência artificial. De nada, Larissa. Estamos juntos. Cheguei a gravar um vídeo sobre inteligência artificial, inclusive gravei 2, né? Um sobre inteligência artificial e outro sobre tecnologia. Que realmente, mesmo se em uma prova, né, que a pessoa for fazer não aparecer esse tema faz interseção com vários outros. Há muitos, acho que a maioria dos argumentos que cabem a esse tema, como tecnologia em geral, cabe para outros, para a maioria dos outros, direto ou indiretamente. Posso até gravar outro vídeo sobre, eu cheguei até a gravar sobre tecnologia porque pediram, apesar de eu já ter gravado antes sobre inteligência artificial, mas... né? Ai, Mar e Raíza Coimbra. Então, 15 pessoas aqui. Eu vou sortear, deixa eu assinar pra Raíza. Deixa eu ver se eu anotei certo, né? Sorteio, hoje é dia 12, né? Live nada. Vídeo. Gravação de vídeo. 12/10/2023. Sorteio de livro. Emerson falou, aperte coraçãozinho e falou, preciso ganhar. A última vez que falaram isso aí, o Diogo ganhou, né? Ele falou e ganhou mesmo. Caraca, foi bizarro. Ninguém mais vai entrar, então quem entrar agora já vou sortear. Já anotei todo mundo. Já agradeço desde já, né? Muito obrigado pela participação de cada um de vocês, de cada uma de vocês, né? Participar não é só escrever sobre ou escrever no chat, né? Participar também é estar aqui. E mesmo assim, quem for assistir depois, né? Eu não vou por número, eu vou por pessoas que estão aqui e para auxiliar nos estudos, né? E na vida, né? Talvez. 15. Então foi. 15. Aí é o seguinte, né? A tela. Os nomes estão aqui no papel. E eu vou abrir um site. Deixa eu ver se eu me lembro. Qual era o site mesmo? Sorteio de livros. Sorteador. 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 Não é sorteio de nomes. Deixa só sorteio dia. Sorteio de... exatamente, olha lá. É esse. Sorteador.com.br. Né? Ó, a hora e o dia ali, ó. Não foi nem gravado não, ó lá.
Dia 12, olha lá. 12/10. 5h41 da tarde. Sorteio. Sortear. Não. Ah, tá. Sortear entre 1 e 15, né? Entre 1 e 15. Sortear 2. Eu quero 2. Estou de bom humor, apesar da internet. As pessoas vão ganhar livro, certo? Entrarei em contato, tá? Ou a pessoa já entra em contato comigo já pelo... Pode entrar em contato comigo pelo celular mesmo, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Mas está aqui, ó. Sortear 2 números entre 1 e 15. Oito e 14. 8/14. Olha só que lindo. 8/14. 8/14. Ó. 8/14. Vai ganhar o material e o livro. Ventina. Parabéns, cantora e compositora. Ventina Oficial. Ventina e Má Santos. Muito obrigado a quem esteve aqui. Tamo junto. Aqui as 2 pessoas, 8/14. Exatamente. Beijão. Beijão, abração e vai ficar gravado, tá? Muito obrigado a quem assistiu, a quem assistirá. E foram esses as 20 frases temas escolhidas por vocês. Muito obrigado a quem participou. E é isso, dá voz a todas as pessoas, né? Não, a hierarquia é só algo categorizado socialmente, né? Então, beijão, abração e excelente feriado a vocês. E bom descanso, excelente final de semana. Precisando, estou aqui. Principalmente para redação, português e literatura. Ou para desabafos. Beijão, até breve. Tchau.